Bom dia, gente. Eu sou a Bruna Scarpioni, sou aluna do programa de pós-graduação em Economia Aplicada da UFSCar, e esse é o Na Frequência do Copom. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é a nova década perdida. Nós trouxemos vários convidados interessantes hoje. A gente vai falar com o professor Gustavo, que também é nosso professor no programa de pós-graduação. Ele trabalha com História Econômica, tem trabalhado em História das Empresas, especificamente na História da Bung. Bom dia, professor. Bom dia, Bruna, tudo bem? Prazer aí poder contribuir com o debate. Prazer é nosso, professor. Obrigada mesmo. Além disso, a gente tem um convidado discente, que é o Rodrigo, foi aluno da PUC, graduado na PUC, aluno do programa de pós-graduação em Economia Aplicada, e que está trabalhando com tributação e desigualdade. É isso, Rô? Isso, bom dia para todos, um prazer participar também. Prazer é nosso. E a prata da casa, que é o Vinícius, que é formado na Unesp e está trabalhando com política fiscal na dissertação dele no programa de pós-graduação em Economia Aplicada. Bom dia, Vini. Bom dia, Bruna. Bom dia, professor Gustavo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado aí por participarem. A gente que agradece, Vinícius. Aproveitando que o podcast é chamado na Frequência do Copom, a gente tem bastante coisa recente para falar e vamos falar ao longo do podcast, mas lembrando que ontem a taxa básica de juros, a Selic, foi cortada em 0,75%, atingindo 3%, o que é bastante controverso, digamos assim, no debate econômico. Tem economistas que estão vibrando, outros nem tanto. E também a gente tem alguns acontecimentos recentes, como a reunião do setor produtivo com a presidência e os magistrados. A gente vai falar numa tentativa de falar sobre o crescimento do país, da condição da política econômica do país. Só para dar a conjuntura para os nossos ouvintes, a gente vai falar melhor disso. E eu gostaria de introduzir o debate pedindo que os nossos convidados comparassem as décadas perdidas, aquela mais clássica dos livros que a gente viu na graduação, que vai de mais ou menos 1981 a 90, e a nossa última década perdida, que ainda não está no cânone, que percorre 2011 a 2020. Alguém tem alguma ideia de por onde começar essa comparação? Já que eu estou na condição de professor aqui, de mais velho, né, eu vou tentar iniciar aí o debate. Eu vejo alguma similaridade, né, entre os cenários, tanto lá no começo dos anos 80, né, 1980, quanto agora, né, no que é a década do 2000 ao 2019. Lembrando, né, acho que é importante pontuar assim, uma certa cronologia, né, até porque muda a base do PIB, né, e esse debate eu vi recente, né, no artigo do professor Roberto Macedo, FEA USP, né, foi presidente do IPEA, né, não, do IPEA não, acho que da FIP, se não estiver enganado, e ele fazendo essa comparação, né, e o professor Roberto Macedo, ao fazer a comparação, ele usou a base 1980, 1989 para cá, jogando 2010 a 2019, né, até para poder já fazer a comparação. Saíram artigos recentes dele, inclusive em jornais, né, o Estadão, eu lembro de um, isso no começo do ano agora, janeiro e abril também. Então, esse debate ele começou a ser estudado e, assim, para tentar pensar um pouco, são dois tempos, né, então, que unem são as crises e aquele que eu falei que poderia ser um denominador comum, é que ambas são gestadas nos tempos que antecedem, né, propriamente, né? Então eu estou falando ali metade dos anos 1970 e os anos finais ainda do governo Lula, né, ali entre 2009, 2010, em que problemas também já estavam ficando evidentes na economia brasileira e que precisavam de apontar para algumas alternativas, algumas soluções. Infelizmente, as soluções que foram adotadas não foram as mais adequadas. Em relação, né, ao início, né, lá dos anos 1980, o que fica, assim, o que a biografia, né, aponta, e você tem trabalhos clássicos, né, sobre o tema. Eu pensei logo de cara no trabalho do professor Barros de Castro, né, o Economia Brasileira em Marcha Forçada, que é a opção adotada pela economia brasileira, pelos policymakers, né, no período. A gente fala no caso, né,
o grande, né, pensador ali das políticas econômicas era o Henrik Simonsen, né, no governo do Geisel, né, entre 1974 a 1979, e ao assumir o Geisel, ele assume, né, após o período do milagre econômico, né, entre 1968 a 1973, mas com uma conjuntura que estava mudando, né, o final de 1973 quando se dá o primeiro choque do petróleo, né, em que o petróleo dá um salto ali de pouco mais de 3 a 4 vezes o seu preço, né, então era muito barato importar petróleo, o mundo criou uma matriz energética essencialmente baseada no petróleo, que, vamos dizer, mudou, né, um pouco de lá para cá, mas ainda é uma dependência, e esse choque foi brutal, né, o Delfim Neto comenta, né, que o professor Delfim Neto, né, da Faculdade de Economia da USP, que o preço do petróleo era o preço de uma garrafa de água Perrier, e de repente tudo muda, e o que se colocou ali foi um dilema, né? Fazer o ajuste na economia brasileira, deprimindo importações e provavelmente, né, limitando a expansão da economia, que havia sido, né, na média dos últimos 5 anos, 11%, é o período do milagre, ou a fuga para frente, que foi a opção adotada. E assim, a gente não consegue entender aquilo se não tiver também um pouco de debate político, né? Que era um cenário em que teve eleições, né? Não para a presidência, mas para cargos ali, né? Acho que, se não estiver enganado, eleições estaduais. E a oposição, né? O MDB já acabou tendo algumas cadeiras, né? Mais do que até a Arena, né? Que era o partido de apoio ao regime. Então, quando o Geisel entra, ele está num dilema que é justamente esse, é uma crise vindo de forte. Dentro pode ser que haja uma crise de legitimidade, uma contestação ainda mais forte ao regime, e o crescimento econômico era o que validava a aposta da sociedade. Era o que, de alguma maneira, o governo usava para se manter. Quer dizer, os militares eram o esteio do crescimento econômico, na visão, claro, do governo militar. Para que não gerasse um colapso, né, uma perda total da base política que, de alguma maneira, ainda sustentava, o crescimento econômico era um argumento importante. Então, a ideia foi, nesse cenário de incerteza e necessidade de ajuste, uma fuga para frente, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a tentativa, né, final ali de completar o processo que se iniciou em 1930, da substituição de importações. É daquele período, os últimos grandes projetos de investimento pesado na indústria brasileira, né? Itaipu, várias estradas, os investimentos na indústria química. Então, era completar a industrialização no setor de bens intermediários e de bens de capital, e com essa onda de investimentos, poder manter, né, o investimento público puxando o privado, como estava acontecendo já nos anos do milagre, de alguma maneira expandir e manter esse crescimento elevado para que as desigualdades, quer dizer, acabassem, vamos pensar assim, gotejando um pouco, né, na base da população, e o regime pudesse se sustentar por mais tempo. Essa foi a opção. O problema era a estrutura do financiamento, né, naquele período, né, que foi o período lá que a economia internacional também estava passando por alguns problemas de reajuste, né, o período que a desestruturação, né, do sistema financeiro apoiado nos acordos de Bretton Woods, em que a cotação do dólar era atrelado, né, à cotação do ouro, a onça de ouro. Então, essa paridade dólar-ouro se perde também em 73, e há o início do sistema de câmbio flutuante, de juros flutuantes, e o Brasil, dado o baixo nível de poupança, ele aprofunda essa opção de investimento via tomada de crédito internacional, aumento da dívida externa, com juro que está mais ou menos controlado no período, mas que, em 1979, quando os árabes impõem, tem a ver lá com o conflito, né, no Irã, a troca do comando no Irã, o apoio que os Estados Unidos, né, oferece aos grupos oposicionistas no Irã, e isso não é bem visto, e aí há um segundo choque do petróleo, e o agravamento total dessa crise em que os Estados Unidos e o mundo, né, o mundo desenvolvido vão dar um choque de juros, né? Os Estados Unidos vai dar um galope dos juros mais do que o dólar, vai chegar a quase 20%, de 1979 a 1980, 81, e essa dívida brasileira contratada a juros flutuantes, ela vai disparar.
Então, aí fica claro, né, que esse modelo do desenvolvimento via endividamento externo, que aparece, tem uma biografia extensa sobre isso, eu me lembro, né, dos trabalhos do professor Davidoff Cruz, né, da Unicamp, não dá para continuar, não dá para ser dessa forma, né, eu lembrei do outro trabalho também do professor Paulo Nogueira, né, Batista Júnior, não dá para ser dessa forma, endividamento externo vai ficar inviável, vai ter um colapso, a moratória do México vai impor uma restrição à tomada do crédito pelos países latino-americanos e o Brasil fica quase 10 anos fora do circuito de crédito internacional. E aí o ajuste que não se colocou em 74 se coloca ali no início dos anos 1980, e os indicadores são claros de uma crise muito forte, que é aquela frase famosa do Mário Henrique Simonsen, né? A inflação é um problema, mas a restrição externa é o que de fato mata, né? É o que acontece, aí você tem o cenário de impossibilidade da manutenção do modelo de crescimento brasileiro, que era o investimento público puxando o privado, e esse investimento sendo muitas vezes conduzido, dada a necessidade de importação constante de bens e mercadorias, através do endividamento externo. Não dava para tocar só via balança comercial. O Brasil não era um grande exportador, e quando a fonte seca, quando de fato você tem uma subida muito forte nos juros, a crise se impõe, e aí é uma combinação de crises. A crise no balanço de pagamentos, nas contas externas, no exercício, né, das contas brasileiras ao final de cada ano, que é deficitário, né, que é em virtude do aumento da dívida, e o problema da inflação, mas aí eu acho que a gente pode conversar daqui a pouco. A grosso modo, se fosse para resumir aqui, o problema fundamental do início dos anos 1980, o estopim da crise dos anos 80 é a crise da dívida externa, junto virá depois o problema da inflação ou da hiperinflação, que virá mais adiante. Alguém tem algo a mais para acrescentar? Eu levo assim também com o professor e já fazendo esse link com os dias atuais, que é a crise que a gente enfrenta depois com o governo Dilma, nível iniciado com o governo Dilma, se durante ali os anos 80 era uma crise gestada por esse salto para frente, para você concluir a indústria, durante o governo Dilma foi a tentativa de você salvar essa indústria, entre aspas, né? Como você tinha ali aquele começo do debate de desindustrialização, toda aquela questão, então, as políticas adotadas pelo governo Dilma, ele tem esse denominador comum, que é uma questão industrial. Bom, para complementar o que eles falaram aí, eu vou primeiramente apresentar aí os dados de PIB, né, das 2 décadas, né, e de PIB per capita, né. Se a gente pegar o crescimento médio do PIB na década de 80, né, considerando 81 a 90, a gente tem uma média de crescimento de 1,66, né, que é um crescimento bem baixo. Mas se a gente comparar com os anos 11, de 11 a 2020, e considerando 2020 com a projeção do FMI, né, porque a gente não tem ainda, mas a gente sabe que esse ano vai ser um ano de queda muito profunda por conta da situação do coronavírus. E o FMI está projetando um crescimento de menos 5,3%, né, eu estou me baseando nessa, pela importância do FMI, e aí o crescimento médio da década de 2011 e 10, né, seria de 0,1, que seria muito baixo, né, uma estagnação total, uma década de estagnação, né. Mas assim, em termos de PIB per capita, né, a gente pode pegar, por exemplo, ali, comparar os 2 períodos, né, relativos às 2 décadas de maior queda de PIB per capita, né, e entre 81 e 83, a gente teve uma queda de 12%, 12,4% de PIB per capita. E em 2014, 2016, a gente teve uma queda de 8,6%. Então, ou seja, os 2 períodos, eles são muito comuns e a atividade econômica muito baixa, e como falou bem o professor Gustavo e o Rodrigo, tem relação, principalmente no caso dos anos 80, com uma estagnação, uma espécie de estagnação e do modelo de crescimento, né? Que ele bem colocou aí, com hiperinflação. Só que a década atual, a gente não teve esses problemas, né? A gente está com a inflação muito baixa, né? Exceto ali 2015, que teve uma inflação mais alta por conta dos preços controlados pelo governo, né? E a gente teve também e não teve uma situação externa desfavorável, né? Então, essa crise, elas são bem diferentes, né, nesse sentido. Me parece que a crise de 2000 atual, ela é mais uma crise interna, né? Embora tenha queda dos preços das commodities, né? Que foi bastante acentuada a partir de 2012, e sendo uma restrição, sim, de fato.
A comparação acho que cabe em relação à profundidade das crises nesses períodos, né? Mas são crises de natureza um pouco diferentes, né? Só fazer um adendo aí ao que o Vinícius colocou, né? E o Rodrigo também. Agora, um pouco mais de calma e estudando mais detalhe a década de 80, 1980, e a gente nota que, assim, em vários anos ali do período, você teve, né, a economia brasileira crescendo mais do que a economia mundial. Acho que 89, por exemplo, é um caso desse. E se você pegar os anos 2011 a 2020, isso não acontece nenhuma vez. Ademais, é aquilo que o Marcos Lisboa fala, né, que é o mérito que teve no governo Lula foi fazer mais ou menos o que o mundo fez, né? O Brasil cresceu na média mundial. Agora, nos anos 2011, 2020, isso não acontece de forma alguma. Naquele período, o que é interessante, foi muito bom em trazer os dados, né? Eu tinha de cabeça aqui, ia acabar falando, mas, e assim, né? Mais do que o PIB per capita, né? O fundamental, né? E isso que é interessante pensar, né? A recuperação da economia brasileira nas crises, pegar umas 8 crises do Brasil ali de 1980 para cá, a recuperação se dá mais ou menos no espaço de 6 a 8 trimestres. Então, o PIB pré-crise de 1981, ele foi recuperado ali em 1985, 86, se eu não estiver equivocado. Os três, por volta de 85, 86. No caso da crise atual, o PIB brasileiro, o PIB per capita brasileiro hoje é o PIB de 2009, né? E a seguir nessa espiral de crescimento baixo, que eu vou até, vamos pensar, eliminando, né, o caso da Covid-19, do coronavírus, né? A perspectiva já era a recuperação do PIB a níveis, né, pré-crise para 2022, 2023. O que assusta, né, é a extensão dessa crise e o buraco que a gente se enfiou. E parece mais ou menos como que a gente, além de estar no fundo do poço, a gente mais ou menos cortou as cordas que podiam levantar a economia brasileira, né? Em relação à década de 80, é importante falar que a gente tem que pensar nela como um tempo complicado, né? No meio de tudo que está acontecendo, é um regime que está sendo ali retirado, né? Felizmente, que são os militares, o processo de redemocratização do Brasil. Há um elemento fundamental na história e suas contingências, né, que é a morte do Tancredo Neves, o presidente eleito no colégio eleitoral, não foi voto direto, mas ele foi eleito no colégio eleitoral, né, e queria assumir e morreu. Quer dizer, eu não sei se o plano cruzado seria, de fato, esse plano nas mãos do presidente Tancredo. Muito se diz, né, no debate econômico, de que não teria sido dessa forma e que, se tivesse ocorrido, poderia ter sido conduzido de outra maneira, quer dizer, não aquele estelionato eleitoral, né? Após as eleições você teve o governo, né, liberando o preço de tudo e aí perdendo o controle do processo. E é fundamental a presidência, né, ele ter a legitimidade, né, é fundamental em todo momento. Teria sido fundamental para o João Goulart em 63, teria sido fundamental para o Sarney em 85, 86, o Tancredo tinha essa legitimidade. Teria sido bom para o presidente atual se ele tivesse aproveitado ela para fazer algumas reformas a mais também. Então, os anos 1980, eles são atribulados para a sociedade brasileira como um todo, né? Você tem várias análises. Eu me lembro muito tanto da Jennifer Herman quanto da Lavínia Barros de Castro, né, no Economia Brasileira Contemporânea, e elas vão apontar, né, essa restrição externa, ela dava uma margem muito pequena para a condução da economia nacional, né? Quer dizer, como retomar investimentos de maneira mais pesada, como pensar, né, em certas plataformas, se o Brasil precisava fazer algum esforço até 87, quando ele decreta uma moratória da dívida, tentar de alguma maneira retornar ao circuito do crédito internacional. Então, quando a gente olha para aquele período, assim, a liberdade, né, em conduzir, né, os instrumentos de política econômica não eram das maiores, né? E a conta fundamental, que era a conta externa, o Brasil ele necessitaria do quê? De fazer um rearranjo, uma reestruturação da sua dívida, que foi feita só em 93, né? No caso brasileiro, foi um dos últimos países a reestruturar a dívida com seus credores internacionais. E isso alijou o Brasil, de alguma maneira, né, de manter essa trajetória de entrada no circuito do crédito, tomada de investimentos e, de alguma maneira, a manutenção do seu processo de crescimento econômico pela via industrial, que já tinha problemas. Acho que dá para debater muito sobre o quadro atual, né? Quer dizer, por que a produtividade brasileira não cresce desde aquele período, né? E mais do que isso, né? Eu acho que se ficou de positivo no período é a Constituição que a gente tem, né? Que é a Constituição de 1988, que também não era um instrumento fácil de ser aprovado. Então,
Eu cada vez que olho e comparo quadro, tanto interno quanto externo, eu eximo de culpa os anos 80 para imputar uma culpa imensa aos policymakers e às escolhas equivocadas que foram adotadas no período 2011 a 2020. A América Latina, né, os mais diversos países apresentaram problemas sérios no crescimento. A Colômbia talvez tenha sido uma exceção, mas o próprio Chile, que é um caso, assim, muitos, né, elencam como o seu tipo ideal do crescimento na América Latina, nos anos 80 também teve problemas sérios, inclusive da dívida. E, fundamental, acho que uma coisa importante, o Brasil, ao não crescer, e assim, a ideia da década perdida, ela se dá muito em virtude de um crescimento robusto e contínuo que já aconteceu nos decênios anteriores. Hoje, se comparar a década dos anos 80 com a atual, eu não sei se eu chamaria mais de década perdida, mas o Brasil, do ano 2011 a 2020, o que o mundo emergente cresceu, tigres asiáticos, sul-europeu, o Brasil cresceu na base de você colocou acho que até menos, né, pensando na previsão atual, mas daria 1%, pouco mais, se eu excluísse esse 2020, eu pegasse 2010 a 2019, que é o que o Roberto Macedo faz, e o mundo desenvolvido cresceu a 4,5% nesse mesmo período. Nos anos 80 não é tão assim. O Brasil cresce em alguns anos, como eu falei, mais do que a economia mundial. E mais do que isso, a recuperação do PIB per capita, lembrando que a população crescia muito mais do que cresce hoje, mas a recuperação do PIB per capita, ele acontece de maneira muito mais célere do que na crise atual. Tem alguma coisa no problema atual que não teve nas crises anteriores e que talvez exija, né, um esforço melhor de compreensão, tanto da parte nossa quanto de quem está, sobretudo, né, no governo. Professor, uma coisa que você disse e que os meninos complementaram que me chamou muito a atenção é nas duas crises, nos dois períodos, esse cenário interno de investimento público conduzindo o privado e a restrição externa sempre, óbvio, não que ela não tivesse impacto, mas sendo majoritariamente responsabilizada, digamos assim, né, para a imprensa, como a causa dos problemas. E pensando nisso, outra coisa que você disse é sobre que nessa última década de crise a gente pode afirmar com mais certeza de que o problema estava na condução da política econômica. E considerando que esse contexto de investimento público puxando o privado, que seria necessário fazer, o que tem que mudar nesse modelo, não só a gente saia dessa crise, como para abordar problemas que a gente não vê sendo abordados claramente pelas políticas econômicas, como, por exemplo, o capital humano, baixa formação bruta de capital físico, baixa produtividade e outros problemas pelos quais o Brasil é conhecido e que a gente não vê esse modelo de investimento público puxando o investimento privado a abordar. Eu penso que antes da gente tratar do quadro dos últimos 2 a 3 anos, é fundamental fazer um recuo um pouco no tempo, né? Como diria no livro do Galbraith, né? É uma viagem pelo tempo econômico. Vamos voltar lá para os anos 2009, 10, assim, porque é fundamental. O Roberto Macedo comenta isso nos artigos dele. Quer dizer, a reversão brutal de expectativas sobre a atualidade e o futuro da economia brasileira, Bruna. E aí, a gente precisa pontuar o modelo de crescimento, né, do governo Lula, né? E aí, esse modelo de crescimento, ele tem uma certa unanimidade, né? Se você pegar tanto gente vamos dizer, mais heterodoxa, pega o livro da Laura Carvalho, Valsa Brasileira, ou o capítulo sobre os governos Lula na economia brasileira contemporânea, do Fábio Jambiagi, vamos dizer, um pouco mais ortodoxo, é unânime que o modelo de crescimento, ele vai ser aquele modelo crescimento com distribuição de renda, muito mais entre favorecendo o topo e a base da economia e achatando de alguma maneira a classe média, né? Então, você teve uma formalização muito, muito grande do trabalho, você teve, né, os programas de assistência como Bolsa Família, tem, de alguma maneira, também uma facilidade na captação de crédito do cidadão comum, então isso é muito... Mas é uma coisa, a criação dos anos 2000, que envolve também, né, um pouco mais de conhecimento e escolaridade das pessoas, também estava acontecendo,
crescendo, e esse modelo, ele é amplamente sustentado, né, claro, na expansão, né, da demanda chinesa por bens, e muitos deles vindo do Brasil, como petróleo, minério de ferro, soja, mas no segundo governo Lula, e o que é interessante pensar, você tem uma expansão grande no investimento público. Então, esse modelo, ele migra, né, o motor das exportações, ele está muito vinculado ao início do primeiro governo Lula, 2003, 4, 5. Já no segundo governo Lula, você tem, né, aí depois vai ter lá os programas de investimento, PAC, né, você tem essa alavanca do investimento público sendo colocada de maneira mais pesada. O Brasil vai ter taxas de investimento igual dos anos 70? Não, mas vai ter uma melhoria em relação ao que teve nos anos 1990. E o investimento privado foi arrastado, né, dessa forma, e sentia a condição, grandes projetos. A gente viu a expansão imobiliária, uma expansão do setor de serviços, que foi muito importante, e para empregar aquela grande massa de pessoas que acabou sendo formalizado emprego, muitas delas foram no setor de serviços. Essa coalizão, assim, essa simbiose entre ganhos no topo, ganhos na base, ela gerou uma sensação de satisfação social muito grande. O problema é uma perna que foi deixada um pouco de lado, que é justamente o quê? A indústria brasileira. A indústria brasileira, ela vai sofrer com alguns instrumentos que foram mantidos no governo Lula. Um deles, o câmbio valorizado. O real valendo bastante. Esse diferencial de juros atraía capital estrangeiro. As exportações, sobretudo para a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, também fazia um saldo da balança comercial ser grande, e isso esbarrava onde? Na valorização da moeda brasileira, de maneira pensada, por um simples fator, né? Quer dizer, já que a indústria brasileira, que vinha sofrendo, vai estar sofrendo desde o começo dos anos 80, poderia não dar conta desse excesso de demanda, as importações serviriam de fato para não gerar pressões inflacionárias. Então a indústria, ela foi de alguma maneira relegada em todo esse período, né? Ela não tinha, assim, a gente poderia pensar, há uma política para a indústria como um todo? Não dá para dizer isso. E aí começam a surgir papers, artigos falando sobre reversão colonial, ou seja, o Brasil está se tornando meramente um exportador de bens primários. Em parte é verdade isso, mas é um processo que está desde os anos 80. A indústria brasileira é frágil, ela não vai dar conta. E esse é o diagnóstico que sai do final do governo Lula. Lembrando, o Brasil cresceu 7,5% da economia em 2010. O Lula poderia eleger qualquer um. O discurso em 2010, o discurso político era o seguinte, eu me lembro de programas, e me lembro de um Globo News painel, que tinha um analista político, ele falou, não há mais oposição no Brasil. Naquele momento parecia, o Brasil crescia 7,5%. O problema foi que esse modelo, de alguma maneira, ele precisava ser revisto. Combater as fragilidades, quais? O câmbio muito apreciado, uma tendência a uma deterioração na balança comercial, quer dizer, para continuar crescendo a economia, o crescimento de 7,5% ele se deu com uma expansão muito grande das importações naquele período. Então, quer dizer, até quando que vai conseguir sustentar essa espiral de crescimento via importações? A balança comercial poderia apresentar problemas se a China recuasse a sua demanda, como está acontecendo hoje. O boom de commodities, né, tivesse caído, e aconteceu a partir de 2014. E mais do que isso, né, questão, por exemplo, os juros elevados não atrapalhavam também as indústrias na sua captação de crédito. Você teve uma necessidade de enxergar, né, um processo no qual o Estado brasileiro conseguiria ele se manter ad eterno, fazendo esses investimentos, sem contar tanto com os agentes privados. Então, toda essa agenda ela foi colocada ao início do governo Dilma. E aí é que eu retomo aos anos 80, porque me parece que no ideário dos policymakers ali no início do governo Dilma, ficou a ideia de que, olha, a gente tem que fazer alguma política industrial. E essa política industrial, ela tem que, de alguma maneira, fazer o Brasil mirar algum player que tenha dado certo. A Coreia é o caso paradigmático, né? A gente tem, né, tem escritos importantes, por exemplo, do professor Luciano Coutinho, né, que foi presidente do BNDES, a comparação do Brasil com a Coreia, né? E aí me parece que esse modelo foi, olha, a gente vai fazer o que a indústria necessita para tentar, de alguma maneira, robustecê-la e arrastar o investimento privado, como você bem colocou, Bruna. Como? Fazendo aquilo que a Laura Carvalho e outros vão chamar de agenda Fiesp. Derrubar os juros,
agora os juros estavam no patamar de 13%, né? A taxa Selic vai cair para 7,5%, no espaço de um ano e pouco, no primeiro governo Dilma. Uma renegociação, a extensão dos contratos com as empresas fornecedoras de energia elétrica, que nem era para acontecer naquele momento, mas foi prorrogado, acho que por mais 10 anos, com a promessa de que não haveria aumento num primeiro momento. Então, juros, tarifas e um processo que não foi bem resolvido até hoje. Desonerações e subsídios tributários para setores, a princípio industriais, mas começou a ser estendido por vários ramos e setores, grupos de interesse da economia brasileira. A promessa, para tanto, a contrapartida, e a gente, presidente Dilma, então, ela época, né, e ela tinha essa fama de, a Dilma, né, que defendeu a indústria, acabou com a corrupção no Brasil, então ela tinha uma popularidade que era maior que a do Lula no começo do seu mandato, lá em 2003. Então, parecia que a coisa ia dar certo. E, uma vez feita, cumprir, e um ponto fundamental também, a desvalorização cambial, né? Tanto era batida aí na tecla, né? A gente lembra sempre do professor Bresser Pereira, mas tinha outros, né? O câmbio tá acabando com a indústria brasileira, só o câmbio. Houve a desvalorização do câmbio, inclusive, né, pela queda nos juros, menor entrada de capital estrangeiro, menor atratividade, né, dos juros no Brasil. Então, o câmbio também foi desvalorizado. Aí, a partir desse momento, tudo que a indústria queria parecia que se encontrava à sua mão. Eu tenho um colega lá na Universidade Federal do Paraná, o Alexandre Alves Porce, e ele, mais um, eu me lembro, colega dele, que escreveram um paper há alguns mais 5 anos, analisando esse processo das desonerações tributárias e se elas tinham gerado, de fato, novos investimentos. Não foi isso que ocorreu. O que ocorreu foi que a indústria brasileira, que já tinha se sobreendividado no final dos anos 2000, usou a maioria dessas desonerações para repor o seu caixa. E sentiu uma coisa. Qual? Não basta a desoneração, a queda dos juros, se o investimento público está sendo diminuído. E aconteceu isso no governo Dilma. O único ano do governo Dilma em que o investimento público vai aumentar vai ser em 2014, no ano da eleição. Em 2011, 12, 13, o 11 começou com um ajuste fiscal muito forte, 12 também. E o investimento público caiu. Por que o industrial vai investir no momento em que o investimento público ele está se retraindo? Então essa que foi a questão. E essa questão, por mais nítida que parece ser até hoje, ela é algo que ainda permanece no ideário, sobretudo, né, dos policymakers aí, tanto no atual governo quanto no governo Temer. A ideia é de que se eu tirar o investimento público, o privado vai entrar. Sendo que, se você estudar a história econômica brasileira, isso nunca acontece. Não vou dizer nunca, que é uma expressão muito forte, mas a maioria das vezes as grandes ondas de crescimento da economia nacional se deram, no mínimo, ou ladeadas, né, mantido o investimento público, ou, na maioria das vezes, o investimento público aumentando. Então, e aí foi isso que aconteceu entre 2011 a 2014. Boa parte das políticas adotadas foram equivocadas, porque o pilar fundamental que havia gerado o crescimento no governo Lula, o segundo Lula, que era o investimento público, foi diminuído, na esperança de que os agentes privados viessem em resposta. Isso não aconteceu, e em 14, sobretudo em 2015, né, tudo fica claro. O Brasil ele se encontra com uma inflação represada, os juros já tinha subido de volta, com empresas que supostamente apresentavam já uma capacidade ociosa importante e fundamental, com desonerações que geraram um papel importante, enfraqueceram o poder de atuação do Estado, porque o que aconteceu foi uma renúncia fiscal e o agravamento das contas públicas. Aquilo que era superável se tornou déficit, e o Brasil tem déficit no momento que, em boa parte, e que permite, né, desonerações tributárias aos seus agentes econômicos. Então, esse foi um descasamento entre a condição de investimento do Estado, que apostou no modelo equivocado, que se funcionou em alguns lugares do mundo, funcionou em outros períodos. Agora já estava evidente, né, que não ia dar certo, mas isso, assim, é para mostrar a extensão da crise. A gravidade é muito séria, e a reversão da expectativa. Esse é o ponto. A crise iniciada ali em 2015, 2016, a gente não resolveu até hoje, e as escolhas equivocadas no Dilma 1, elas
a gente paga o preço, né? Eu, assim, não estou querendo condenar pessoalmente a presidente, nem falar sobre o processo de impeachment, que assim, é um outro debate, mas os erros, as apostas equivocadas de política econômica mesmo. Eu só teria assim, tipo, um comentário mais linkando com o que tipo, o professor está dizendo, assim, né, na questão da desoneração tributária, que é tipo, interessante como, mesmo não sendo uma, que já tipo, tem até um estudo do IPEA que diz isso, que ele não teve nenhum impacto em geração de emprego, ele é uma política que tem um custo fiscal elevado, ele é assim, se tem algum consenso entre, tanto vendo o nível da Laura, que fala sobre essa questão do governo Lula, e tanto vendo o Jean Biagi, vendo o IPEA, que essa política de desoneração tributária, ela foi assim, ela não teve o sucesso desejado. E quando a gente vê hoje, assim, essas questões mais alinhando, como é que a gente vai poder voltar ao crescimento, elas sempre tem algum aspecto de desonerar a folha, né? Sempre com uma... A questão vamos desonerar a folha pelo lado do custo, né? Os policymakers atuais, eles enxergam que se você tem uma redução de custo, você tem o investimento. E o que é interessante notar é que até mesmo recentemente, nesses dias, teve aquele plano pró-Brasil, que era já alguma medida de você poder puxar um pouco de investimento privado, e ele foi dito, né, pelo próprio ministro Paulo Guedes, que medidas que não seriam feitas, medidas que pudessem fazer que esse governo fosse um Dilma 3, que seria justamente aquela coisa de que teve a crise e foi o investimento público. Mas o que é interessante notar é que, à medida que é quase que consenso, tanto da Laura quanto do Jean Biagi, que foi que dessas desonerações tributárias estão sempre na pauta. Então, acho que também tem uma questão assim do entendimento de como é que ele vai poder fazer para que o crescimento retome. Não sei como é que vocês enxergam essa questão. Bom, vou pegar a deixa do que os dois falaram muito bem aí. Eu acho que dos anos 80, o professor Gustavo mapeou muito bem, acho que eu concordo com o que ele colocou aí, e acho que fazendo essa comparação com os anos 80 com os anos atuais, de fato, a restrição externa ela ocorre nos dois casos, mas é muito maior nos anos 80. Mas focando aqui na questão já que os dois colocaram a questão da política fiscal aí, tanto do lado do tributação como do lado do gasto, eu vou puxar pro meu lado, né, que eu tô pesquisando isso, e eu acho o seguinte, eu acho que eu concordo em grande medida com o que o professor Gustavo falou dos anos do primeiro governo Dilma, e aí nesse sentido eu vou colocar dois pontos, vou tentar ser breve aqui para não me alongar, mas dois pontos interessantes que eu acho. Eu acho o seguinte, primeiro em termos de política econômica, e o segundo em termos de governabilidade do executivo, eu acho. Vou colocar um pouco de elemento político aí, sem assim, colocar um peso na figura de presidente A, B ou C, mas eu vou colocar o seguinte, em termos de política econômica, na minha visão, assim, tem muitas evidências disso, é de que, de fato, esse período agora, 2011 e 2020, a gente teve erros do intervencionismo ao liberalismo. Todo mundo errou. Eu acho que mais até do que nos anos 80. E olha que nos anos 80 a gente teve muitos planos de estabilização equivocados, né, que não deram certo, mas que eu tenho essa opinião, eu até comentei isso numa aula com o professor Gustavo lá na pós-graduação, que eu acho que, mesmo que errando, a gente teve aprendizado do que não deveria ser feito nos planos posteriores, ou seja, dos planos do cruzado ao real, a gente foi aprendendo com os erros e levando o que tinha de positivo em cada um, né? Ainda que muita gente não concorde com isso, né? Mas agora, em 2011 e 2020, a situação não é a situação inflacionária, né? Como eu disse, só 2015 que teve ali a liberação dos preços controlados do governo, que o governo represou, né? Que foi um erro também, o intervencionismo ali de Dilma. A gente viu a questão do setor elétrico, né? Foi feito o subsídio ali via conta do desenvolvimento energético, aportes muito elevados, né? E eu acho o seguinte, eu acho que a gente teve o que se chamou de nova matriz, né, econômica, né? Para usar uma tecla SAP aqui para quem não está acompanhando o debate, né? A nova matriz foi esse intervencionismo dos governos do primeiro governo Dilma, né, que consistiu numa queda da taxa de juros sem levar tanto em conta as pressões inflacionárias, né, a queda nos juros meio que na canetada, né, como se falou, uma política fiscal um pouco atabalhoada, né, porque começa com uma contração muito grande em 2011 e aí depois começa a relaxar, relaxo vem com o aumento do subsídio, das desonerações, né, que eles já falaram muito bem que não levou recomposição de margem de lucro dos empresários, né, e o que a gente viu depois disso daí, né, em 2015, foi uma agenda de ajuste fiscal bastante duro ali em 2015, que me pareceu que foi um ajuste muito duro no curto prazo, né,
que ele ampliou esse processo de queda da crise que já acontecia em 2014, né? Que a recessão, ela começa ali, segundo lá o comitê de ciclos da FGV, no segundo trimestre de 2014. Então, a crise, ela começa, de fato, as políticas são anteriores, até 2012, 2013, na fase expansionista de política econômica. E elas se agravam também na fase contracionista. Então, eu acho que, de certa forma, ali, quando se opta por fazer uma consolidação fiscal, né, um ajuste fiscal ali em 2015, muito no curto prazo, ele acabou não tendo bons resultados. E os formuladores de política ali, mesmo com a questão do impeachment, tal, eles ali em 2016 entenderam que era necessário fazer um ajuste mais de longo prazo. E nesse contexto aí entra a emenda do teto de gasto. E eu acho que a emenda do teto de gastos ela é bem sucedida em parte. Por quê? Porque ela até tem uma boa ela propõe, né? A proposta dela é interessante, de fazer um ajuste do gasto público no longo prazo. Os problemas são atrelar o gasto ao índice de preços, né, o IPCA, e isso faz com que não tenha crescimento real do gasto. Então você faz uma regra que que embora seja interessante você fazer um ajuste mais de longo prazo para não penalizar tanto a economia no curto prazo, mas você não utiliza um controle do gasto sem fazer um controle real, né? Você não permite que o gasto aumente em termos reais. Então isso é um problema, porque você não permite essa agenda do investimento público retomar com muita força. Eu acho que tem esse detalhe também. Então, assim, eu acho que se calibrou mal a PEC do teto, eu acho que ela é até bem interessante, mas é melhor do que, por exemplo, a meta de resultado primário, né, que a gente ajusta o gasto em função da atividade econômica, do nível de receita, e isso torna a política fiscal bastante complicada, né, porque você não tem... quando a receita cai muito, você tem uma queda de atividade, você tem que sempre ficar fazendo esses contingenciamentos, né, de gasto e sempre cortando aquelas despesas, né, que são mais sensíveis, né? Porque a gente tem um orçamento público muito rígido, com 90% das despesas obrigatórias, né, são despesas carimbadas, né? Previdência, pessoal, que são pagas, e o resto é investimento e gasto de custeio da máquina, né? Nós estamos em níveis muito baixos, então eu acho que o ajuste tanto ali do começo do governo Dilma, do segundo governo Dilma, né, que foi breve, em 2015, com o ajuste do governo Temer e agora também com o governo atual, eu acho que isso foi também complicando a situação. Então eu acho que houve erros de calibragem no ajuste fiscal, erros do intervencionismo ali de 2011, 2014, e essa agenda que eles falaram muito bem do investimento e da coisa, ela vai acabar retornando, né? Porque a gente tem uma queda muito profunda com a crise do corona, né? E se me permite, só para fazer a segunda parte, né, que seria em termos de governabilidade, tem relação, que eu acho o seguinte: a gente viu nesse período agora, em 2011, até os três presidentes da República, né, 2 eleitos e um que assumiu em processo de impeachment, né, no caso Michel Temer. O que eu vejo de problema aí é o seguinte, é que todos esses presidentes, Michel Temer menos, mas os outros, principalmente Dilma e Jair Bolsonaro, eu acho o seguinte: eles são presidentes que têm muita dificuldade de formar coalizão, né, de formar maioria no Congresso, ou porque não querem fazer, no caso do presidente atual, que está mudando isso aos poucos, e no caso da presidente Dilma, pelas suas dificuldades de coordenação política ali. E isso tem uma medida que eu acho que é representativa disso, que às vezes muita gente não fala, né? Que é o chamada criação do orçamento impositivo, que é a criação ou seja, o que aconteceu? Isso foi adotado em 2015, ali com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que aconteceu ali? As emendas dos parlamentares, né, as emendas individuais, elas foram carimbadas, vamos dizer assim. Por quê? Porque 1,2% da receita corrente líquida da União é direcionada às emendas individuais. Então, o executivo, ele perdeu o poder de barganha ali. Ele perde poder de barganha justamente no componente da despesa que sofre ajuste, que é o componente que a gente chama de discricionário, né? E isso é um problema, porque tira a margem de manobra do executivo e dá um poder para o legislativo muito grande, e isso foi reforçado ano passado, que o orçamento impositivo, ele foi, vamos dizer assim, turbinado com a possibilidade de emendas de bancada também serem carimbadas. Então, assim, isso dificulta ainda mais o poder do executivo. E uma coisa dificulta muito essa agenda dos investimentos públicos. Por quê? Porque são despesas que são sujeitas ao corte, né? O ajuste vem todo sobre os investimentos. Então, quando você tem as despesas que são discricionárias, também passam a ser quase obrigatórias, né? Porque ficam na mão do legislativo. A gente viu, eu tenho colegas que estão no Congresso lá, assessores, coisas absurdas de um ministro do governo, ministros, né, do atual governo,
governo, por exemplo, correndo atrás, digamos assim, para usar uma linguagem bem simples, dos parlamentares em troca de recursos para poder executar suas demandas ali, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura lá, precisa de recursos, ele tem que correr atrás do parlamentar, quando era o contrário, o parlamentar ia até o grupo executivo e fazia aquela coordenação para receber os recursos para atender suas demandas do seu eleitorado. E o que a gente tem visto agora é isso, essas emendas impositivas fazendo com que o executivo não tenha margem de manobra nenhuma, e já não tem, né? Um cenário de queda de despesa que é sujeita a contingenciamento, né? Despesa discricionária. Então, ou seja, eu acho que do que o professor Gustavo falou, de que os policymakers erraram muito aqui nessa década agora de 2011 até 2020, ele está absolutamente correto, porque eu acho que passa por todo mundo, eu acho que ninguém está isento. Eu acho que talvez o presidente Michel Temer, que era um presidente que não foi eleito, ele teve uma capacidade maior de governabilidade, entre aspas, porque ele era um congressista, enfim. Só que ele teve as denúncias lá, e do caso do Joesley Day lá, e que ele praticamente governou para se proteger o seu breve mandato, né? Então ele ficou meio nesse meio termo, né? Esse processo todo ocorreu, então, ou seja, os 3 presidentes que nós tivemos nessa década, eles tiveram muitas dificuldades na política fiscal. Aproveitando que você falou do Temer, antes da gente se encaminhar para o final e fechar com coronavírus e perspectivas de futuro, seria interessante que vocês comentassem o breve período de recuperação pós-crise entre 2017 e 2020 e também, devido a essa breve recuperação, digamos que as boas expectativas que se seguiram ao final do governo Temer e que se acreditava que fossem ser honradas durante o início do governo Bolsonaro, de modo a conduzir as reformas estruturais. Como que a gente conseguiu, o que Temer fez para que a gente vivesse uma breve recuperação, como essas expectativas positivas que se seguiram a essa recuperação se perderam, especialmente no contexto de reformas microeconômicas. Então, né, a gente vive num regime né, que tem, né, graças a Deus, o Congresso, tem o Senado lá, e há debates, né, e há, vamos dizer, né, uma independência dos poderes legislativo, executivo, judiciário, e a necessidade de negociação e diálogo, né. O Temer entendia isso porque ele era um ser nutrido ali, né, que pese ter sido, né, ele é professor também de direito constitucional, né, mas ele é um ser que habitava aquela casa ali e que tinha voz ativa, né? Conhecia o jogo, né? Sabia. Tanto é que se manteve, né? Na presidência por causa disso, né? Senão aquelas denúncias de impeachment teriam se tocadas adiante, como apareceram, né? Lá no tal Joesley Day. Assim, o que aconteceu, né? Naquele momento, eu poderia pensar que, de alguma maneira, por exemplo, um evento extraordinário, a greve dos caminhoneiros maculou o crescimento. De fato, né? Poderia ter ali, no caso, né? Assim, eu não fiz um teste disso, às vezes teve uma quebra estrutural no período, mas tudo indica que foi um evento que derrubou um pouco o crescimento econômico no decorrer daquele ano. Mas, assim, se a gente notar, e aí eu acho que dá para abrir um pouco, né? É até melhor para enxergar, desde 2015 e 2016, desde a crise, né? Primeiro ponto, que todas as expectativas em relação aos números do PIB que são formuladas em dezembro do ano anterior, elas não dão certo. Então como que começou no passado, por exemplo, né? Em dezembro de 2018, vamos pegar, olha, a hora que assumir, então a economia vai crescer e vai ter uns 3%, 4%. Se aprovar a reforma da Previdência, então, aí ninguém segura a nave, né? E não foi isso que aconteceu. Nós temos vivido, né, e o período Temer, ele se coloca, né, nesse pano de fundo, esse panorama de crescimento baixo, né? E aí nos aponta, né, para duas escolhas, duas ordens de diálogo, né? Quer dizer, a crise tem elementos conjunturais e ela tem elementos estruturais. O governo Temer tinha uma agenda. Essa agenda do governo Temer era semelhante à agenda do governo atual, que era a necessidade de reformas estruturantes da economia brasileira. Um exemplo, reforma da Previdência. Um outro exemplo, que assim, aí o governo do ex-presidente Lula, os 2 mandatos, poderiam ter endereçado uma reforma que é fundamental até hoje, que não foi feita, que é a reforma tributária, que vamos pensar que poderia ter 2 ordens, né, de 2 dimensões, né, ser, né, de fato,
uma taxação maior sobre as classes os tratos mais elevados aí da renda brasileira, ser menos regressiva no caso, né? E de outra parte que diminuísse o caos, né? O contencioso, como tanto bate na tecla o Marcos Lisboa, das empresas de alguma maneira, né, ter regimes fiscais a partir do momento que atravessa uma fronteira qualquer, né? Do Paraná para São Paulo, todo regime fiscal é o outro. Então, isso poderia de alguma maneira melhorar o ambiente de negócio. Mas são reformas de uma parte difíceis de serem aprovadas, dado o regime político brasileiro. Temos no Congresso quase 30 partidos. Vai melhorar um pouco, teve uma reforma política que foi aprovada, a cláusula de barreira vai ajudar isso, mas não é já. Então, nada é muito fácil e a construção de consensos, ela demora muito. A reforma da Previdência foi a construção de consenso que começou no governo Temer. A Dilma, no final, já estava comentando sobre a necessidade de reforma da Previdência. A agenda do governo Temer, ela parte do diagnóstico de que o problema é o quê? É o papel excessivo do Estado na economia brasileira. Teve lá aquele documento, inclusive do Banco Mundial, né, um ajuste possível, agora me foge o nome, que era para mostrar, olha, o Estado brasileiro, tem assim, o prêmio, né, pro funcionário público é muito maior do que no setor privado, e é fato. Não? Essa construção, ela leva, né, os agentes e a população como um todo a enxergar no Estado mais um problema do que uma solução. Sendo que, eu concordo com aquela frase latina, né? Uns dizem que Aristóteles que falou, né? Que a virtu est med, né? Quer dizer, a virtude está sempre no meio. Não é que o Estado é o grande vilão e nem que ele é o grande elaborador das políticas econômicas. Você tem que ter um meio termo, um balanço entre privado e público. Não é o que a agenda atual se coloca, não é... Assim, e se tiver alguma dúvida sobre isso, vamos pegar ali quem que era o ministro da Fazenda no governo Temer, era o Henrique Meirelles, né? Ele estava debatendo recentemente lá a questão, por exemplo, ele suscitou debate sobre a impressão de moeda, né? Não é bem isso, mas quando se pergunta no decorrer da entrevista, olha, mas o Estado também não poderia dar um projeto de investimento, impulso? Não. Isso é inviável, o investimento tem que ser retomado pelos agentes privados, o Estado não tem que intervir, e quando intervém errado. Não parece que está dando certo, esse é o ponto. Nos faz pensar, e a colocação do Vinícius, ela é muito importante, quer dizer, parece que não está tendo um aprendizado entre os policymakers, né? Quer dizer, o que está dando errado? E aí não se faz o diagnóstico correto. Se está dando errado, vamos tentar instrumentos alternativos, uma nova modelagem de política econômica, mas não, o discurso que se coloca, e aí eu não vou citar nome, mas tem vários economistas, inclusive os que estão no governo, olha, só não deu certo, só não retomou o crescimento em bases robustas ainda, porque a agenda total de ajuste fiscal e de reformas ainda não foi adotada. Aí a pergunta que eu coloco é a seguinte: quando será? Quer dizer, será que a gente precisa esperar a reforma tributária, a melhoria, né, ali do ambiente de negócio toda, para, de alguma maneira, usar instrumentos um pouco mais efetivos para retomar, né, o crescimento? Eu não sei, porque, assim, é aquela coisa, a gente não vai ter todas as condições ideais ao mesmo tempo. E a leniência de alguns dos policymakers, né, dos componentes do governo, em não enxergar essa realidade, essa impossibilidade, ela faz com que a economia patine durante muito tempo e que a gente se acostume com alguns números que são complicados. Por exemplo, um desemprego na casa de 12%. Então, será que a gente tem que esperar no longo prazo os ajustes ou, a curto prazo, tentar fazer uma intervenção maior? Esse é o ponto. O governo Temer partiu da ideia de que o ajuste do Estado, o tamanho do Estado brasileiro é o fundamental. O governo Bolsonaro, a meu ver, é uma continuação dessa mesma agenda. E a gente, quando quando tem quando será que a gente pode colocar essas reformas, também tem tipo a questão que que essas reformas, elas têm sim impacto, né? Quando a gente analisa outros artigos sobre outros períodos que tiveram reforma, como do PAEG ou do Plano Real, tem estudos que, assim, aquelas reformas implementadas, elas tiveram um impacto no crescimento econômico, mas ela, como o próprio Vejam Biagi fala num dos artigos dele, também demora a maturação. Então, a gente tem a dificuldade política de conseguir implementar essas reformas, como tipo, o professor bem disse, e mesmo quando elas forem implementadas, também tem coisas que elas não são imediatas, elas não trazem aquele crescimento assim, você tipo aprova, como é dito muitas vezes na imprensa, né? A gente tem assim diversos canais que dizem isso. Aprova a reforma da Previdência, que você vai ter tipo um crescimento. Vendo os outros períodos que tiveram reformas, tem assim tipo a discussão se é o mais importante, mas assim, ele é um componente, né? Quando a gente vai analisar ali os anos 60, por exemplo, que é um período complicado, politicamente, que foi um período de reformas, o
o Jean Biagi estuda, assim, que é um estudo que eu analisei para esse caso, tem o impacto em outro período, mas ele também tem esse tempo de maturação. Então, além daquilo que o professor falou, de quando será que vai poder ser implementado essas políticas, quando elas forem implementadas, elas também não são automáticas. Elas levam um tempo para que elas tenham aquele resultado dentro da atividade econômica. A mesma coisa pode ser vista com alguma discussão também, se foi o mais importante ou não, que é para que reformas feitas durante os anos 90, que elas têm algum componente também durante o governo Lula, que novamente tem esse tempo de maturação que também tem que ser levado em conta. Além desse caso político de criar aquele consenso para que elas possam ser implementadas, também tem esse tempo que elas têm esse impacto econômico. Eu concordo também com o que eles falaram, e eu acho que o elemento central disso daí, dessa questão da agenda do Estado versus uma agenda com menos Estado e tal, é que se confunde, eu acho que tem gente que às vezes o debate fica um pouco, assim, dogmatizado, digamos assim, dos dois lados. Por que eu digo isso? Porque, de um lado, você tem uma agenda que diz o seguinte, olha, vamos fazer o ajuste no curto prazo, a gente vai permitir que os agentes tenham uma confiança na economia, o ajuste que eu falo são as reformas em geral, né? E além disso, a partir disso você vai gerar uma confiança nos agentes e essa confiança vai levá-los à tomada de investimento porque vai ter uma redução do juro real da economia. A gente que tem um mínimo de conhecimento do que o Keynes falava, seguinte, tudo bem, a taxa de juros é um componente fundamental para a retomada do investimento, mas não é somente ele, né? Então, às vezes, você tem as expectativas psicológicas lá de longo prazo. Então, assim, o empresário, né, a figura do empresário, ele vai ver, de fato, as condições macroeconômicas ali, os indicadores, mas ele vai ver a demanda dos agentes, né? Então, assim, a agenda do que se chama muito aí de contração fiscal expansionista, né? Você faz o ajuste no curto prazo, que você vai suavizar lá os indicadores macroeconômicos, vai permitir que o juro real caia e os agentes possam investir. Enfim, um economista que praticamente criou esse conceito é o Alberto Alesina, né? Que é bem conhecido aí, e ele fez um paper lá nos anos 90 que eram dados em painel, assim, que ele avaliava os procedimentos de ajuste fiscal dos países e que muitos deles conseguiam ter retomadas relevantes da atividade econômica depois de ajustes fiscais bastante contracionistas, né? Claro que tinha um desvio ou outro, um país ou outro que não dava certo, enfim. Só que esse estudo ele foi bastante questionado e os próprios autores ali no pós-crise, eles fizeram esse estudo novamente com outra econometria lá e tal, não vou entrar em detalhe disso, mas e deu tudo o contrário. Na verdade, assim, a única possibilidade de você fazer um ajuste fiscal que leve à expansão da atividade é quando você tem um setor externo muito favorável, que é o que aconteceu em 2003. Em 2003, ali o governo Lula, o professor Gustavo falou bastante, foi feito ajustes bastante interessantes e bastante reformas microeconômicas ali que foram bastante bem sucedidas. A gente teve ali a reestruturação da dívida pública, a gente teve até uma pequena reforma da Previdência, dos servidores públicos, e com uma retomada de fato interessante, porque você pega os dados aí de PIB, 2004 a economia cresceu 5,8%, e em parte fez um ajuste em 2003 ali, porque as condições herdadas do governo Fernando Henrique eram difíceis, né? O Brasil teve um apagão e teve toda a situação de inflação crescendo, desemprego ali bastante elevado até, e se fez um ajuste. Só que, se a gente pegar essa ideia aí do Alberto Alesina, a gente vai dizer o seguinte, deu certo por quê? Porque o setor externo está favorável, né? Começa o boom das commodities ali. Agora, quando você faz esse ajuste em 2015, com o preço das commodities lá embaixo, setor externo ainda em lenta recuperação, eu acho que não é o que aconteceu. É claro que não pode se descuidar de uma agenda de ajuste fiscal, não pode. E por outro lado, a gente tem um outro lado também que defende essa agenda do investimento público, infraestrutura, de rever a questão de como o Estado deve atuar, mas também, às vezes, é um pouco leniente com a questão fiscal. Eu acho que também tem isso. Às vezes, atribui muito a queda do PIB somente às vezes, já vi economistas aqui dizerem que a crise de 2015, 2016 foi causada pelo ajuste de 2015, que não é verdade, né? Porque os dados mostram que o PIB começa a cair em 2014, então não é bem isso. Então, assim, eu acho que tem uma agenda meio interditada, que eu acho que o professor Gustavo falou, que de fato parece que não há um aprendizado nessa década, e é isso, né, que eu falei até nos anos 80, que embora os planos de estabilização não dessem certo, eles tinham alguns elementos que eram sempre continuados, né, nos outros programas, nos outros planos, né, mas eu acho o seguinte, eu acho que tem esse componente, que eu acho que é uma visão, às vezes, muito pouco pragmática do que se fazer, entendeu? Muito, assim, dogmatizada, não, se você não fizer desse jeito, não vai dar certo, mas aí o outro lado fala, não, esse jeito tá tudo errado, enfim, é bem complicado, mas eu acho que a realidade tá se impondo, né, então, assim, nos
se pode descuidar da questão fiscal, acho que a gente vai ter um aumento de déficit muito grande agora, porque é inevitável, mas também não pode fazer um ajuste só pensando em cortar despesa e tem um equilíbrio aí. Pedir que vocês se encaminhassem, por favor, para as considerações finais de cada um, pensando no futuro do Brasil, num contexto de região e de pandemia. É muito difícil fazer considerações finais curtas em cima de todos esses fatos, mas a gente queria fechar com o que deve ser feito, considerando pandemia e recessão, especialmente com os fatos recentes de, novamente, o setor privado pedir o impulso do investimento público e, ao mesmo tempo, chegar a contrariar medidas de saúde pública. Há um incentivo enorme para o final da quarentena, para não entrar em lockdown, mesmo diante dos dados não estarem reagindo bem. E a gente queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que deve ser feito em uma situação de pandemia e recessão, especialmente quando se fala, por exemplo, em plano Marshall. Houve empresários falando de é necessário um novo plano Marshall para o Brasil. Ainda que haja uma queda de demanda brusca e que a renda básica emergencial não tem conseguido contrabalancear. O que você tem a dizer sobre o futuro desse país, nesse contexto? Professor, por favor. Em relação ao futuro, e assim, eu sempre gostei de história porque é mais fácil determinar o passado, né? Do que olhar e inferir, e fazer inferência sobre o futuro, sobretudo no caso do Brasil. Eu entendo que o debate, e eu concordo com o Vinícius colocou, né? O debate está um pouco interditado, porque as questões que se colocam em relação ao futuro, pensando, né? Claro, a crise do coronavírus e torcendo, né? Rezando para que ela seja célere, para que passe. Então, eu tenho uma noção, outro dia, como eu falei, eu fiz uma live sobre a gripe espanhola, e é uma gripe, o vírus é o mesmo, né, em vez de ter algumas mutações, que é o influenza, ela, no Brasil, ela teve um pico em 3 meses, ela se resolveu, né, então ela, uma crise entre outubro, novembro, final de dezembro, parecia que já tinha passado. Essa eu não sei se vai ser assim, né, mas eu tenho fé que vai passar. A tecnologia evoluiu, a ciência médica evoluiu, tem uma fé cega de que haverá uma vacina aí e tudo se resolva. Mas na crise é crise, em qualquer lugar. Então, na crise, até o mais liberal, né, ele acaba meio que agarrando a novas convicções, a novas ideias, e acaba meio que desapegando ali do ideário, da Bíblia anterior. Então, a gente tem visto ao governo adotar medidas que nunca teriam sido imaginadas. Como a gente falou, auxílio emergencial, uma liberação bruta do compulsório para os bancos, né, poderem irrigar aí o crédito, né, sobretudo as empresas. É o governo sendo muito mais intervencionista do que ele pensou em algum momento ser. Nunca havia aventado essa hipótese. Assim, a gente poderia debater a efetividade disso. Hoje, a principal reportagem, né, no Jornal Estado de São Paulo pouco dinheiro do que foi liberado e do que foi colocado, né, aos bancos privados tem chegado para as empresas pequenas e médias, que são elas que empregam a maioria das pessoas do Brasil. Então, há uma crise, né, no canal do crédito ali, para esses agentes econômicos, para essas empresas, e parece que para elas não está funcionando muito a assistência do governo. E como eu falei, elas são as grandes empregadoras no país. Então, esse é um problema sério. A gente poderia bater se os R$600 é muito, é pouco. Eu acho pouco, mas já é alguma coisa. Ou se a ajuda é pequena. Eu acho que é pequena. Então, mas as medidas estão acontecendo e, como eu falei, né, crise é crise, até a Paulo Guedes falou há uma semana, né, na questão de imprimir moeda. Eu vou deixar para o Vinícius esmiuçar um pouco mais isso, mas o governo está pensando aí, né, quer dizer, e foi aprovado ontem, né, a PEC do orçamento de guerra foi aprovada, e a possibilidade do Banco Central em comprar papéis, né, debêntures de empresas, né, e aí irrigar melhor essas empresas, dar uma melhor condição de solvência para essas empresas. Então, a crise, ela é grave, exige, e o governo está, de alguma maneira, se mexendo. Poderia ser mais, isso é fato. O problema é o pós-crise, né? Vai passar, mas a gente, do ponto de vista sanitário, vai passar. E a gente tem que pensar como vai ser a posteriori, né? E aí, a posteriori, as duas questões que estão se colocando o governo volta com a agenda prévia de ajuste fiscal, pequena participação do Estado, reformas estruturantes de médio e longo prazo. Então, vamos retomar a tributária, vamos melhorar o ambiente de negócios, vamos melhorar a estabilidade dos contratos no Brasil, o que não tem que ser abandonado, de fato, isso é o fundamental.
Se você pegar os estudos da nova economia institucional, todos eles vão mostrar isso. Quer dizer, os países que crescem de maneira continuada. Eles têm um ambiente de negócios que permitem, né, uma previsibilidade do ponto de vista tributário, uma estabilidade do ponto de vista dos contratos, e as pessoas, aquele que empresta tem a garantia do outro de que vai receber, ou se não receber, como ele vai poder reaver esse valor. Isso é fácil. Então, as desenvolvidas caminham através desse ponto. Mas não é fácil construir isso também. E entre o ponto inicial e aonde a gente quer chegar, será que talvez um impulso fiscal, será que um programa de maior ação do governo talvez não seja, né, no caso, uma solução? Eu estou vendo gente, assim, né, eu citei o professor Janete da Fonseca, mas outros, José Luiz Oreiro, lá da UNB, né, Mônica de Bolle, tem muita gente falando sobre isso, né, então, mas eu não vejo o nosso governo, uma vez restabelecido a normalidade, com que ele vá caminhar por essa agenda. Esse foi o debate político recente, né? Quer dizer, o quanto... Aí parece que ele está voltando um pouco no tempo, né? Que é o debate dos anos 70, né? Quer dizer, que é mais importante, do Ministério da Fazenda ou do Planejamento. E esse diálogo, ele parece que vai, né, ser retomado. Alas do governo que pensam de maneira contraditória. Ministro Tarcísio da Infraestrutura mais o Braga Neto contra o Paulo Guedes, que é contra essa agenda de investimento público mais pesado, que nem é tão pesado assim como o plano que foi proposto, os PowerPoint que foram apresentados lá. Mas essa agenda ela vai se colocar, e eu não vejo, eu vou ser um pouco pessimista, né? Não sei se os colegas aí vão concordar, né? Eu não vejo a nossa equipe econômica pensando que o governo vai manter o Paulo Guedes. Eu não vejo ele, assim, pensando no impulso, né, numa retomada do crescimento com ações mais intervencionistas ali por parte do Ministério da Fazenda. Eu não vejo isso. Eu entendo que a economia brasileira vai ter um crescimento, as projeções não são das melhores, né? Saiu um documento ontem, né, anteontem, da UFRJ, falando de cenário mais pessimista, de até 11% de retração esse ano. Eu espero que não torço para que não seja isso. Quer dizer, mesmo que a gente não concorde muitas vezes com o comandante da embarcação, é melhor que ela não afunde, né? A gente está aqui no Titanic, espero que ele não afunde de alguma maneira, mas, como eu falei, tem análises mais alarmistas, está girando na média entre 5% de retração esse ano, vamos dizer, a mediana das análises, né? E uma retomada de 3% a 4% a partir do ano que vem, né? Mas aí a partir em 2022 já não sei dessa forma. Eu não vejo, como eu falei, o governo fazendo nada muito diferente, e vai, ao meu ver, continuar nesse ponto. E aquele aprendizado, e aí eu concordo, acho que o Rodrigo tocou num ponto fundamental, ao olhar para trás e ver o Brasil em dilemas tão sérios quanto esses que a gente enfrenta na atualidade, do ponto de vista econômico, sanitário é óbvio que eu teria que voltar 100 anos na história, mas do ponto de vista econômico, eu vi coalizões e assim, pensadores e gente que problematizava melhor e que tinha melhores ideias. Quando a gente pensa no Plano Real, assim, o grupo, né, que elaborou, então vai falar do Pércio Arida, Gustavo Franco, o Pedro Malan. Quando você vai falar no dilema que foi a formação da Constituição, Ulisses Guimarães e os outros, né, que me cercaram, essa elaboração de grandes planos, elas tinham mentes melhores. Hoje, a nossa elite econômica que se encontra lá no governo, eu não sei se tem essas ideias que seriam as necessárias. E mais do que isso, aqueles que mais sabem são aqueles que mais aprendem. E como o Rodrigo colocou, o Vinícius colocou, parece que o passado recente não tem ensinado muito para esses governantes nossos. De modo que eu acho que a crise vai se arrastar durante mais tempo. Os anos, né, agora logo na sequência, no curto prazo, são anos de crescimento baixo. Eu não sei pelo caso do ano que vem, porque aí pode ser, né, do próprio ciclo econômico que a gente retome um pouco mais forte, mas a partir de 2022, novamente, vai se colocar um crescimento baixo. E a manter-se o diagnóstico errado, nada indica de que os instrumentos que sejam adotados pelo governo vão levar o Brasil a uma trajetória diferente, né? Como diria o outro, né?
Se o Brasil não faz nada diferente, esperar resultados novos seria loucura. E eu não vejo dessa forma, acho que o Brasil se arrasta durante mais um tempo numa espiral de baixo crescimento, porque o diagnóstico, novamente, continua equivocado. Eu concordo com o prognóstico aqui do professor. Eu acho que até mesmo esse PowerPoint aí que foi colocado do pau-brasil, ele já foi totalmente rechaçado pelo Paulo Guedes. Ele já chamou de Dilma 3, então realmente, assim, vendo essa questão de política... tinha falado, desculpa, seu Rodrigo, plano Marshall não, Bruna, é o PAC. É o PAC. É o PAC piorado, porque não tem um projeto ali. Desculpa, então não foi nada. Então eu acho assim que realmente assim, a gente viu aqui que tem uma certa necessidade de ter investimento público, de poder ter esse surgimento do Estado, mas eu concordo com o professor, eu também não vejo que essa equipe econômica tendo assim grandes investimentos. Tem agora sim a questão do auxílio emergencial, questões necessárias para a crise sanitária, mas eu também não vejo assim fazendo prognóstico para esses meses que essa equipe ela coloque um grande programa de investimento público assim em voga. Eu acho que o prognóstico realmente é esse crescimento baixo, como o professor disse. Perfeito. Vinícius? Bom, para finalizar, né? Eu acho assim também, eu estou nessa mesma linha aí. Sobre saídas para a crise, eu acho que a questão das políticas, das medidas fiscais aí, eu acho que até foram positivas, só que elas têm um problema de operacionalização. A questão do auxílio emergencial, por exemplo, essas dificuldades de obter os recursos de fato, né? Porque não basta somente você, estou gastando tanto por cento do PIB para amenizar as flutuações negativas do Covid-19. Mas isso não chega na ponta, né? E só que eu acho que no Brasil acho que tem um problema que é as medidas do lado do crédito, que o professor Gustavo falou, que é muito aquém, né? O economista lá, o Manuel Pires, da FGV, ele tem feito uma atualização, fica dica aí para quem está ouvindo, né? Atualização dessas medidas de impacto. Aí ele separa por medidas de crédito e medidas de gasto público mesmo, né? E no Brasil, comparado com outros países, aí tem um número de países até grande, se não me engano são 10, aí tem países asiáticos, europeus, vizinhos aqui da América do Sul, e mostra que o lado do crédito do Brasil está muito aquém. E tem um agravante, além de estar aquém, né, em termos de porcentagem do PIB, sempre pensando assim, você tem um problema que é esse problema do sistema bancário brasileiro ser muito concentrado, né? E aí o papel dos bancos públicos, né, que a gente viu ali no intervencionismo, que eles, pelo menos na minha visão, né, e tem uma literatura que corrobora isso, que foram equivocados, mas não adianta você jogar o bebê, jogar o bebê junto com a água do banho, né? Eu acho que você tem que retomar o papel dos bancos, e de certa forma eles já estão atuando. Eu acho que o BNDES vai precisar atuar para reduzir essa fragilidade financeira aí do setor privado, de repassar esse crédito para as pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam, são as que tem inadimplência também, a gente sabe disso, mas o cenário atual é complicado. Mas aí, indo mais assim para o que eles falaram, de que como é que o governo pode fazer isso, eu também não vejo muito nessa visão da própria equipe econômica atual de ter uma agenda mais de gasto, assim, embora tenha sido feito pela imposição da realidade agora do Covid-19. Eu acho que assim, eu acho que a questão aí da governabilidade, aí, como falaram bem, eu acho que tem um lado aí, já começaram a aparecer algumas rupturas nessa agenda aí liberal, libertária aí do Guedes e os seus comandados. Eu acho que você tem o Braga Neto, que ele falou, que é o ministro-chefe da Casa Civil, você tem aí o Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento aí, ele assumiu recentemente, e tem mais um outro, que é o Tarcísio, né, da infraestrutura. Então eles que fizeram essa proposta aí seria o terceiro PAC, né, o PAC o novo PAC, né? Mas é muito tímido. 30 bi para 4 anos é um Bolsa Família. É um Bolsa Família anual. E assim, a própria apresentação ali foi muito questionada por muita gente, né? Eu não acompanhei isso muito a fundo, mas eu vi lá os slides, eu achei muito superficial, não tinha... É o Deltan, né? Eu achei muito, assim, tinha um gráfico lá, até que, assim, lembro, nem no primeiro ano da graduação, acho que eu fazia um gráfico daquele, mas enfim.
Então, assim, mas embora, mas pelo menos já tem uma agenda. Eu acho o seguinte, eu acho que o Guedes, o Paulo Guedes, ele é o fiador do governo, foi o fiador na eleição do mercado, né? Então, assim, eu acho que é um ônus muito grande para o governo tirá-lo. Mas o que não quer dizer que ele possa ficar ali como um mero ministro decorativo. Pode acontecer, por exemplo, dessa agenda aí do Braga Neto, do Rogério Marinho e do Tarcísio ganhar força por pressões dos militares, que tem um peso grande no governo, o próprio Congresso, o governo tem se aproximado aí dos políticos chamados centrão, né? Eu acho que pode ter uma coalizão, ainda que imperfeita, e vendo ainda em 2022 a questão eleitoral, a gente tem um componente sazonal no investimento, que sempre, mesmo com esses contingenciamentos, a gente vê um aumento no ano de eleição, né, eleição nacional. Então eu acho que esses fatores podem atuar como contrapeso à agenda mais dogmática assim, da equipe econômica que é comandada pelo ministro Paulo Guedes. Então, mas se você pegar ontem, por exemplo, com ele saindo ali do STF, naquela tomada de assalto que eles fizeram no STF, o Paulo Guedes ele já falou que até mesmo lá dentro do STF, que não é porque o gigante caiu que eles vão tirar coisas do gigante. Então, o que ele estava falando ali era o quê? Assim, que ele não vai ter, esse plano, assim, ele já foi totalmente rechaçado. Pelo menos tipo o que eu vejo. Ele não tem nenhum, assim, não tá no horizonte dele, assim, colocar esse plano em operação. Eu não sei se talvez daqui para frente a realidade ela vai se impor dessa maneira. E, usando um pouco até de economia política, assim, né, usando esse negócio da saída do Moro, ele é o sustentáculo do governo e ele tem essa visão e eu acho que não, pelo menos para esse, sei lá, a gente pode, com crise sanitária, não dá para pensar muito assim, com meses para frente. Mas nesse ano, por exemplo, ele continua com a mesma agenda. O que você acha, Vinícius? Sem dúvida, eu acho. O que eu acho que pode pesar, assim, em termos gerais, essa é a realidade mesmo. Eu acho que não tem muito espaço. Isso que você falou da visita lá ao STF com empresários lá, aquela situação um pouco até constrangedora. Mas, assim, o que eu acho é que isso pode acontecer. Eu acho que, eu não sei até que ponto o ministro vai aceitar ser tutelado aí por uma agenda que ele não concorda. Isso poderia provocar uma saída dele, gerar um tumulto assim no curto prazo. Mas o fato de ter saído também o ministro Moro, que era visto também como um dos fiadores, né, Moro e Guedes, embora não sejam políticos, não tenham filiação partidária, que aí dificulta até um pouco a articulação na minha visão. Mas eu acho que saindo um para o outro sair também não é um grande. Vai gerar um ruído aí no curto prazo. Pô, e como é que vai ficar a agenda liberal agora? O mercado vai olhar, talvez o Ibovespa caia, juro longo suba um pouco. Vai haver uma turbulência ali no curto prazo, mas não sei. É bem complicado. Eu acho que é muito a realidade, hein? A situação é muito dramática, né? Tem um número de mortos aí, uma situação muito complicada. E se isso se agravar, a popularidade do governo pode cair, aí pode o próprio Congresso conseguir fazer medidas aí, própria iniciativa, porque como eu falei em outra intervenção, de que o Congresso tem atuado de forma bastante intensa e com um protagonismo muito grande devido à fragilidade do Executivo, que não é de hoje, que eu coloquei desde Dilma 1, né? Só dar um pitaco, já que vocês misturaram política um pouco aí, o Rodrigo e Vinícius. Assim, o que me vem à cabeça, né, é o grau de incerteza, né, que o governo impôs à política econômica, né, o que teria sido, no caso, né, de 2019 e 2020, que pesa 2020 não ter chegado nem a metade ainda, parece que já passou um turbilhão, né, se o governo tivesse, e aí eu falo executivo, né, claro, não estou falando do Paulo Guedes, em que pese ele ter seus arroubos também, mas se tivesse, né, um pouco mais de calma, de assim, e não atrapalhasse tanto, né? O primeiro que eu vi falar sobre isso, recentemente eu tenho visto vários, né? O Alexandre Schwartzman, eu vi já batendo essa tecla, o professor Roberto Mendonça de Barros, vários analistas têm indicado, olha, como que o empresariado se sente, vamos pegar no caso do investidor brasileiro, mas também o estrangeiro, em colocar o seu dinheiro aqui, dado o grau de insensatez e de ameaça, e claro, né, de que
mudanças na regra do jogo ocorram em virtude das próprias posições que vêm do executivo. Se não tivesse nada disso, já seria difícil. Com esse grau de incerteza, atrapalha ainda mais. Ademais, e aí, claro, acho que aí é uma questão que eu mais coloco aqui, né, mais uma pergunta, sobretudo para o Rodrigo, né, que é para o Rodrigo, para o Vinícius, né, que até tratou um pouco disso, a questão fiscal e tributária, né, quer dizer, a gente tem aí uma conversa sobre uma reforma tributária que pode ocorrer ou não pode ocorrer, e a necessidade de retomada de investimento. Não seria o caso, talvez, de até sinalizar para o mercado, olha, não vai ter reforma no curto prazo? Porque o cara não sabe, pelo menos a regra é ruim, mas existe a regra. Então, pelo menos o cara já sabe o que ele vai ter pela frente. Não ter uma regra e ter uma estabilidade pode até atrapalhar mais do que uma regra ruim, que é aquela que se coloca atualmente, né? Que é o sistema tributário que você tem no Brasil. Então, é uma questão que se coloca também, quer dizer, a incerteza e assim, o executivo colocando e mudanças na regra do jogo que estão acontecendo durante a partida rolando, isso atrapalha e afugenta ainda mais o investimento. E aí macula a perna principal que o governo alega que seria fundamental para a retomada desses investimentos, que é, por exemplo, a questão das concessões e privatizações. Paulo Guedes soltou um número ontem, que eu fiquei assustado. Falou, olha, poderia render quase 1 trilhão. Não sei de onde que ele tirou essa ideia. Não sei que ele está falando de privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, que aí talvez, né, pode levantar isso. Mas como falar de privatizações e de concessões num cenário que o governo briga com o judiciário, briga com o legislativo, o legislativo faz também as suas desavenças, né, como resposta. Então, quem vai investir numa economia dessa? O que a gente tem visto é um quadro, investimento privado, a não ser que você faça como fez, né, no final do passado, tem o PIB privado e o PIB público. Eu não sei de onde que tiraram isso, mas não sei, uma contabilidade criativa de novo. Mas o cenário que se coloca é incerteza vinda do alto para baixo e aqui na base o investidor que não coloca mais e fica esperando para ver o que acontece. E quando vem algum auxílio, ou ele repõe margem de lucro, ou vai para a financiarização, como o Vinícius colocou. Então, eu não vejo como esse impasse ser resolvido a curto prazo, tanto pela agenda econômica do Ministério da Fazenda, mas principalmente pelo grau de estabilidade que vem do Executivo. Aí você vai dizer, mas e se ele fosse de outra forma, né? Os nossos presidentes fossem de outra forma. Aí eu concordo com aqueles que dizem que se ele fosse de outra forma, talvez não tivesse sido eleito. Ele é assim, infelizmente, e é por isso que a crise tende a permanecer durante mais tempo. Uhum. Agora, gente, eu vou ter que cortá-los. Eu poderia continuar ouvindo até o fim do dia. Foi muito interessante. Queria agradecer primeiramente a presença do professor Gustavo. Foi uma honra. Não poderia ter tido escolha melhor para um convidado como você, professor. Muito obrigada. A gente espera que você volte nos próximos. Obrigada mesmo. Eu faço o agradecimento final, Bruno. Eu fico lisonjeado mesmo com essas palavras e assim, eu não estou há tanto tempo na UFSCar, né? Então eu fico mais contente ainda. Eu estou aqui desde na UFSCar, né, na economia em Sorocaba, desde o final de 2017. E assim, vocês terem me escolhido, né? É uma honra mesmo, de fato. E como eu falei, né? As nossas conversas na economia brasileira, elas são no sentido de mais de tentar construir consensos, né, trazendo gente de centros diferentes, centros bons e diferentes, mas que a gente possa se enriquecer com os textos, né? Como eu falei, eu replico, né? Repito e replico. Muito mais aprendo do que ensino naquelas aulas. Aprendi com esses dois que eu converso agora e é uma experiência enriquecedora. Espero que as próximas turmas sejam tão boas quanto a que eu tive no ano passado. E sempre que precisarem, eu estou à disposição e parabéns pela iniciativa do podcast. Vamos
Vamos pedir com certeza, professor, para o futuro. E, Rodrigo, a gente queria agradecer muito a sua participação, nosso convidado discente, foi incrível. Também esperamos que você volte para falar de tributação e outros problemas graves do país. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por tudo que você contribuiu com a gente. Muito obrigado e eu que te agradeço. Imagina. Vini, com você, como sempre, obrigada por estar nessa junto com a gente. E você, logo, logo, a gente vai bolar outra coisa. Eu espero ainda reunir vocês para falar de crescimento de longo prazo, porque eu acho que muitas das perguntas que a gente faz nesse momento se resolveriam, ou, sei lá, teriam uma abordagem mais ampla falando de crescimento de longo prazo. Obrigada a todos que participaram. A gente já agradece a todos os que vão ouvir, os que nos prestigiam em todas as nossas mídias sociais. Por fim, eu agradeço a oportunidade de mediar o debate, foi um privilégio, aprendi demais. A gente agradece aos nossos ouvintes e até o próximo na Frequência do Copom.